Graça e paz, amadas e amados, aqui é a Kátia Rios e nós estamos hoje em Salmo número 2. E lembrando a vocês que Salmos, o livro de Salmos, é uma coletânea que duraram 1000 anos aí na sua escrita, né? Porque foram escritas por várias pessoas em várias épocas. E o Salmo, a primeira seção, que é o Salmo 1 ao Salmo 41, é mais destinado como se é Davi o seu autor. E os salmos também, eles são divididos conforme suas categorias. Então nós vimos o Salmo 1 ontem, que foi o quê? Salmo de sabedoria. E esse salmo que nós vamos ver agora, que é o Salmo 2, é um salmo que vai falar do rei, do Messias, então se chama também salmos messiânicos, tá? E nós vamos ter, ao longo aqui de salmos, nós vamos conhecer os salmos de lamento. Mas o que é esse lamento? São orações pedindo livramento, pedindo consolos em tempos de angústia, como o Salmo 3, que nós vamos ver logo em seguida, vai ser um salmo de lamento. Nós vamos ver também salmos de penitenciais, oração acerca da natureza do pecado e o pedido de perdão, que nós temos um grande exemplo aí, que é o Salmo 51. Nós vamos ver também salmo de ações de graça, que é o que? Louvor a Deus pelos seus atos de bondade, gratidão, por suas bênçãos incontáveis. Então, logo nós já vamos ver o Salmo 8, tá? E tem vários outros salmos, eu só estou citando um. Nós vamos ver salmos aqui de louvor, que para serem cantados em dias santos. Aí nós vamos ter a partir ali do Salmo 113. Nós vamos ter também salmos de entronização. É a descrição do governo soberano de Deus, o reconhecimento de Deus como Criador, poderoso e soberano. E nós vamos ver lá depois nisso, lá no Salmo 47 e em outros também. E o Salmo de romagem, o que é isso, né? São cânticos de adoração entoadas pelos israelitas que peregrinavam para ir para as festas. Lembra que tinha as festas em Jerusalém? Então eles saíam das suas cidades e iam para as festas que tinham em Jerusalém. E nesse caminho eles iam cantando adorações ao Senhor, entoando. Então esses salmos que eles cantavam são chamados salmos de romagem, que nós vamos ver aqui o Salmo 41, 43 e mais alguns. E nós temos os salmos reais, os salmos messiânicos, são a proclamação do governo do rei terreno e do rei celestial. Reflexões sobre a necessidade de reconhecermos a soberania do Senhor na nossa vida diária. E é esse salmo hoje que nós vamos ver, o Salmo 2. E também nós temos o Salmo de Sabedoria que nós vimos ontem, que falava sobre os dois caminhos. São salmos que falam então acerca do caminho da retidão, da resolução de buscar a vontade e a direção de Deus em momentos de decisão. Nós temos 3 salmos nesse aspecto. E nós vamos ter um salmo que depois nós vamos conversar bem mais, que é um salmo meio complicados, que são salmos imprecatórios. O que vem a ser esse palavrão, né? São orações pedindo a ira e o julgamento de Deus contra os inimigos. São expressões sinceras de sentimento acerca de outros e resolução de conflitos. Nós vamos ter em média aí mais, talvez uns 10 salmos nessa linha, onde a gente vai ter mais comunhão. E voltando então aqui para o Salmo 2, então ele é um salmo messiânico, onde vai falar tanto da parte, ele vai dar um exemplo um pouco aqui do reinado, mas o objetivo em si é falar do Jesus quando viria. E é muito interessante que esse salmo aqui provavelmente foi escrito por Davi depois já que ele foi ungido como rei, em momentos de conflito ali com outras nações. Mas ele esse salmo aponta totalmente para Jesus. Então, é um salmo que, por meio do que ele estava falando ali, Davi
Davi também estava profetizando a vinda do Messias. Então, que a nossa vida também seja uma vida do viver, do profetizar a volta do Senhor a cada dia, do nosso falar ser um falar usado pelo Senhor. Olha, Davi aqui falando da sua situação e ao mesmo tempo sendo usado pelo Senhor, para falar de tempos futuros, né? Então, ele vai iniciar aqui o primeiro versículo dizendo assim, que os povos, as nações, elas se enfurecem. E os povos imaginam coisas vãs. Quer dizer, lembra, Davi ali, ele foi ungido, ele foi o segundo rei ungido, e ele entrou no lugar de Saul. Saul já estava ali, realmente, o Senhor já tinha desaprovado Saul. E quando Davi ali reina, ele vem vários povos ali em volta que ele vai conquistando, que são os seus vassalos. E esses povos não estão felizes com o reinado de Davi, tá? Jerusalém ali estava feliz com o reinado, mas ali em volta não havia o que? Felicidade. Então, o que havia? Haviam reis que se levantavam, os príncipes que conspiravam contra o Senhor e contra o ungido, porque naquela época o rei ele era ungido. Então, hoje ele também está falando, hoje o que aconteceu quando Jesus veio também, os reis da terra se levantaram, os príncipes conspiraram contra Jesus. Então você vê, nós temos tanto falando aqui da situação aqui contemporânea do que está acontecendo, quando falando também de Cristo e também falando, nós vamos ver da volta do Senhor, que da volta do Senhor já não vai ser mais como Jesus veio, em graça, em amor, misericórdia. Quando Jesus voltar, vai ser com olhos de fogo e vai ser para julgamento, tá? Então aqui o versículo 3 vai falar assim, ainda como que os maus estivessem falando, tá? As pessoas más estivessem falando. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, vamos romper os laços desse rei, essas algemas desse rei. Vamos realmente, assim, nos unir e fazer, assim, um complô, fazer uma forma que a gente repudie Deus da nossa vida. Porque aqui queriam repudiar o reinado de Davi. E hoje as pessoas estão repudiando o quê? Deus da própria vida, tá? Então, no versículo 4, já entra como se fosse Deus falando, olha, ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, querendo dizer assim, olha, o Senhor está olhando tudo o que vocês estão fazendo e o Senhor ri disso, porque vocês acham que vocês são grande coisa, tá? Mas o Senhor ri de vocês. Na outra Bíblia diz assim, em outra tradução, não é o que ocorre com os ímpios, estou no capítulo errado. No outra Bíblia diz, do seu trono celeste, o Senhor põe-se a rir-se e a ridicularizá-los. Quer dizer, os homens acham que estão fazendo muito, estão se unindo, mas perante Deus, isso não passa o quê? De coisas ridículas, né? Então, isso, sabe, amados e amadas, nos leva a descansar em Deus. Porque muitas vezes a gente fica tão apavorado com o sistema do mundo, com o que está acontecendo. Saiba, Deus está sabendo de todas as coisas. Vamos realmente nos apegar à palavra e nos apegar a levar ao Cristo, que é o amor. Porque essa é a maior arma contra tudo que nós estamos vivendo hoje. A maior arma é o amor que habita em nós por meio de Deus. Tá? Então aqui fala o versículo 5, e na sua ira a seu tempo lhes dará de falar e no seu furor os confundirá. Quer dizer que o Senhor vai ter o momento da ira dele. Como eu disse, quando o Senhor voltar, ele vai voltar para julgar, não vai voltar mais nessa mansidão que a gente vê hoje, né? A época da graça. Então, aqui já está se dirigindo aqui a passagem ali de Apocalipse, que é dizendo, na sua ira e no seu tempo, lhes há de falar no seu furor e os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei. Então, quem constituiu Cristo foi, e quem constituiu Davi ali foi o próprio Deus, sobre o meu santo monte Sião.
O Monte Sião, amadas, é onde fica Jerusalém. Sobre aquele monte ali, inclusive, aonde foi construído o Templo de Salomão, e hoje não é mais lá em Jerusalém, que hoje pertence aos muçulmanos, ali para eles é aonde Abraão, ele foi na obediência ao Senhor, ia lá sacrificar seu filho, e o Senhor ali o impediu. Então ali seria o centro de adoração, seria Sião, o centro onde o santo nome do Senhor reina, aonde o Senhor colocou o seu nome ali, tá? E aqui diz no versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor, e ele me disse, tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Então, nós vemos, né? Olha assim, aqui Davi, ele está sendo um profeta, porque ele está falando realmente da vinda do Messias, né? Você vê, conforme ele vai abrindo o coração ao Senhor, vai abrindo o Espírito, vai falando. E essa palavra é muito forte, porque, proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, quando Jesus veio à terra, ele veio declarar o decreto, e ali o Senhor, tu és o meu filho. Não é algo criado, amados, é algo gerado. Gerado é algo que vem de dentro, é algo que é lento, é algo realmente de vida, tá? Não é algo ali criado de imediato, né? E aí o versículo 8 diz, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então nós vemos que hoje Jesus começando um ministério tão pequeno ali, e nem em Jerusalém Jesus começou o ministério, viu? Porque Jerusalém realmente foi depois da cidade que o Senhor escolheu, foi ali aonde, fora dos muros de Jerusalém, que ele foi crucificado, foi ali onde Jesus foi julgado, mas Jesus começou lá em Belém, em Cafarnaum, cidades assim, vilarejos, totalmente ali à mercê a largo de Jerusalém. Então você vê que o Senhor começou ali pequeno, e hoje o que nós temos? Espalhado o evangelho por toda a terra, por toda a terra. E assim o Senhor vai voltar depois com vara de ferro e vai reger todas as nações e vai despedaçar todo vaso de oleiro. Quer dizer, tudo aquilo que você acha que você está construindo, se não for o oleiro verdadeiro, vai ser destruído, né? Agora, pois, versículo 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir-vos, juízes da terra. Então, nós temos aqui, como esse capítulo ele é bem denso, eu estou aqui em duas Bíblias ao mesmo tempo lendo com vocês, olha. Aqui diz, por isso, ó reis, sede prudente, atentai à correção, magistrados da terra. Então aqui está chamando a atenção para aqueles governantes que estão à terra, para que sejam prudentes. E nós hoje, nós que somos o templo do Espírito Santo, nós realmente que andamos aqui na direção, nós temos que ser totalmente prudentes. A palavra de Deus nos deixa bem claro isso, tá? Diz assim, servir ao Senhor com temor, servir ao Senhor com respeito, servir ao Senhor com honra, tá? Depois fala com temor e tremor e alegrai nele. Sabe, amados, a gente vê tanta palavra falando de alegria, de prazer, porque a nossa alegria, nosso prazer é naquilo que é perene, naquilo que permanece, que é o nosso Deus, né? E aqui, versículo 12, fala, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Em outra Bíblia diz assim, rendei ao filho adoração sincera, para que ele não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acenderá depressa. Então veja só, honrar o rei aqui, nessa época, muitas vezes se beijava o pé do rei, se beijava a mão do rei. Era uma forma de dizer que estava em concordância, que estava honrando, que estava tendo realmente uma unicidade, tá? E dessa forma aqui, para o rei não se irritaria, porque via que todos estavam seguindo ali
o que a próprio reinado falava. Então hoje nós podemos sim viver essa vida alegre, essa vida tranquila, mesmo estando num mundo tão caótico, porque a nossa confiança não está nos governos desse mundo. Sabe, amados e amadas, por que que os israelitas eram tão assim, foram tão perseguidos, principalmente ali pelos romanos e por todos os outros povos? Porque todos os outros povos adoravam deuses e não só deuses, adoravam também os seus reis e consideravam os seus reis como deuses. Para eles, a maioria dos povos, os seus reis eram o representante de Deus, não só era como Deus na terra. E mesmo ali com o Império Romano, quando Jesus veio, eles não se curvavam ao imperador, ao rei, como se fosse algo lá de Deus, uma divindade. E eles sempre se curvavam ao Senhor. Então isso inflamava muito a ira ali dos romanos e dos outros povos. Então nós devemos ter essa sabedoria. Hoje nós sabemos que toda autoridade na terra, nós devemos orar por ela e que Deus está no controle. Mas não devemos estar exaltando nenhuma autoridade, porque quem é realmente o dono de toda essa terra é o nosso Senhor. E aqui diz assim: bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Então, o nosso refúgio é no nosso Deus, e firmar os olhos nele, e sabendo que hoje nós estamos na era da graça e vamos aproveitar para crescer na presença do Senhor, para ter mais intimidade com Ele e para divulgar a sua palavra, e assim nós possamos viver uma vida tranquila em Cristo Jesus. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.